no detalhismo dele, ele tem 11 máximos, o que caracteriza uma excelência do ponto de vista do detalhismo do verbete. E assim, só para relembrar e não deixar perder na memória, o professor Valdo ele fazia uma enumeração de todos os verbetes com 11 ou mais máximos no detalhismo, no sentido de que a próxima pessoa que fosse fazer um verbete naquele sentido, já poderia buscar esses que tinham 11 ou mais máximos como fonte de pesquisa, tá? Dada ao detalhamento que foi feito nele. Na argumentologia, nós chamamos a atenção dos parágrafos autorreeducaciologia, que sob a ótica da autorreciclologia, o verbetógrafo faz uma enumeração com 9 ações, condutas ou posturas da consciência autoconsciente capazes de alavancar e ou potencializar os esforços na conquista da mudança íntima do fanatismo pelo futebol. E o outro parágrafo é o curiosologia, sob a ótica da contrapontologia, o verbetógrafo faz uma enumeração de 2 fatos dicotômicos mostrando o futebol como idiotismo cultural e como oportunidade evolutiva. E, por último, aqui é interessante também ressaltar o parágrafo terapeuticologia. Na remissiologia, nós destacamos antidogmática, autossuperação da agressividade, autossuperação da competitividade, consciência podálica, cotejo, esporte, atividade física, mudança holopensênica e trinômio, prioridade, desafio, autossuperação. A autossuperação do fanatismo futebolístico evidencia a inteligência evolutiva da consciência lúcida, focada nas autoprioridades proexológicas, impulsionando neopatamares interassistenciais. Você ainda apresenta autoassédios e traços instintivos devido ao fanatismo pelo futebol? Já pensou nos ganhos evolutivos passíveis de serem vivenciados a partir da reciclagem dessa paixão? Na filmografia específica, o autor contribui com 2 fontes, na bibliografia específica com 5 fontes e na webgrafia específica com 1 fonte de referência. Nós vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Cláudio Lima Monteiro, Maria Zilá Padilha, Marilene Raganin e Nilzabete Correia. Tinha visto a Nilzabete por aqui. Autossuperaciologia, ressexologia, orgulho, exemplarismo, reurbanização. Autodiscernimento, reeducação, antidogmática, terapeuticologia. Paixão, evolutividade, autoprioridade, antiviolência, conviviologia, pacifismo. Recim, cosmoética, desbarbarização da humanidade, homeostase, mega-idiotismo. A gente também, eu sempre gosto também de relembrar, né, de deixar viva aqui a ideia do que é a mega-análise, que é uma técnica que foi elaborada pelo professor Valdo, de pensar dentro do texto, no caso aqui especificamente o verbete, mas pode ser aplicado em qualquer outro texto. No caso do verbete, ele considera que 20 palavras pensadas do texto na condição de conceito, de construto assim, relevante para o verbete, vai permitir ao leitor, ao ouvinte, né, seja tertuliano ou tertuliano, apreender a essência do verbete. Eu acho que é uma técnica bem importante, então eu gosto sempre de relembrar aqui. O Milton, a gente, para iniciar o debate, a gente sempre pergunta ao verbetógrafo o que levou a fazer esse título de verbete. E aí eu sempre gosto também de acrescentar a pergunta sobre os bastidores, assim, se ocorreram durante a elaboração do verbete fatos, parafatos, sincronicidades. A gente até estava conversando algumas aqui antes de começar a tertúlia, que possa nos orientar, possa melhorar a nossa compreensão desse título dentro da enciclopédia.
Primeiro, boa tarde a todos, né? Estou muito feliz de estar aqui apresentando esse verbete. Gostaria de agradecer tanto ao programa Vertografia, que me ajudou muito a escrever, quanto a Cal, a todas as pessoas, consciências e amparadores que me ajudaram a fazer esse verbete, né? E especificamente, respondendo a tua pergunta, eu acho que a palavra que resume o porquê eu decidi escrever este verbete é teática. Tanto a teoria quanto a prática, tanto do fanatismo quanto da autossuperação do fanatismo futebolístico, que me chegou a escrever esse verbete, né? A ideia de escrever mais ou menos surgiu quando estava fazendo o curso SPU, né? Que foi no ano passado, aí estava mais ou menos pensando o que queria escrever, não sabia o que, né? E eu contei especificamente isso, que poderia ser que eu escreva alguma coisa sobre futebol, porque eu veia que era muito fanático, né? E que depois de conhecer a Conscienciologia e principalmente começar a sentir padrões energéticos muito mais avançados, muito mais homeostáticos, eu vi que o futebol já não fazia parte da minha vida. Então, queria colocar esse processo que eu fiz, né? Para essa autossuperação. Então, eu queria compartilhar a minha experiência com as pessoas e por isso eu decidi escrever o verbete. Quando comecei a escrever, vi que eu não sabia muito colocar todas essas vivências na chapa, então fui fazer o programa de Vertografia, que me ajudou muito, que foi muito bom. Eu recomendo para todo mundo que escrevesse o primeiro verbete, ou o segundo, escrever verbete em sentido geral, né? E também eu fiz questão de colocar aqui na reeducaciologia como eu fiz, né? Tentar... Terapeuticologia que você diz? Não, autorreeducaciologia. Tá. Aí colocar mais ou menos o passo a passo que eu utilizei, você usou pra... mais ou menos seguir aí, para compartilhar essa experiência. Sim. E, bom, eu lembro também no SPO que as pessoas contaram que o campo energético formado quando eu estava contando era muito bom, então tipo aí me deram muito apoio para eu escrever, né? Isso me deu muita vontade de escrever. Continuando respondendo às perguntas, né? Os bastidores. Uma coisa que as pessoas me perguntam é quando eu fiz o clique, né? Quando foi que eu acordei que isso já não era para mim, né? E foi interessante porque também foi um domingo, eu fui pela manhã, igual que hoje, né? Fui fazer a dinâmica da desperticidade. Interessante, é uma sincronicidade, né? Domingo e domingo, vamos lá. E pela manhã eu fui fazer a dinâmica da desperticidade, senti todo esse campo bioenergético lá, gostei muito, né? Me sentia muito bem. E pela tarde fui assistir um jogo, que eu era torcedor de um time chamado Independiente, que é lá da Argentina. Eu também percebi as energias que durante o jogo eu vi que eu já não queria sentir esse tipo de energia, entendeu? Eu vi muito um contraponto, nítido, né? Era muito forte a diferença, o que sim queria para a minha vida, a minha proex, né? E que já não queria. Então, e aí que começou todo esse processo de autossuperação do fanatismo e da pensanidade centrada no futebol. Também não foi um processo de um dia para outro, foi bastante, eu demorei ao redor de um ano, né, entre jogar todas as coisas que eu tinha, todos os bagulhos energéticos, né, e também me reeducar, tipo, trocar toda a rotina que eu tinha, isso de ficar horas nas páginas do futebol, ir jogar com meus colegas, jogar tipo até as 2 da manhã lá com eles, né, a fazer umas coisas mais produtivas, coisas que hoje vejo que refletem positivamente em mim e também assumir a proexis e basicamente várias das coisas que eu coloquei aqui no verbete. Bom, eu antes de começar aqui as perguntas do debate, eu queria só ressaltar que você foi um dos alunos do programa Vertografia, um dos participantes, que eu chamo mais participantes do que aluno, exemplares, né? Aquele que fazia as suas tarefas semanalmente, corretamente, enfim. E, na verdade, quem tem que agradecer, então, somos nós, né? Obrigado. Tá certo? E aí, aproveitando aqui a deixa, eu convido a todos que queiram fazer o programa, que nós vamos começar no dia 15, um próximo programa semipresencial para aqueles que moram aqui em Foz do Iguaçu. E o EAD já começou na semana passada, mas ainda tem possibilidade de entrar e fazer o seu verbete pessoal. Então é isso. Agora, uma pergunta que me surgiu aqui: você teve abstinência de futebol? Quando você teve a superação, você se programou
a não assistir mais, a não ficar mais naquela prioridade. Mas você sentiu abstinência? Do fanatismo? Assim? Eu acho que a palavra não é abstinência, eu senti muita pressão, que, tipo, por exemplo, eu lembro bem, sábado pela noite, normalmente o time jogava entre sábado e domingo, sexta, mas sábado, principalmente pelos horários televisivos, né? A gente sabe que hoje o futebol é um grande comércio, então a televisão coloca determinados times em determinados horários específicos para aumentar o ibope que eles têm, né? E Independiente jogava muito sábado, então eu sábado sempre fazia questão de fazer alguma coisa. E lembro um dia que eu não sabia que o time jogava, não estava ligado no horário, e comecei a sentir muita pressão. Inclusive eu lembro que eu com a Cal, né, com a minha dupla, a gente ia assistir um filme, eu sentia muita pressão, tipo, eu não entendia de que era, porque não acontecia nada estranho para estar... Num filme que você estava... Claro, Você estava assistindo um filme e uma pressão que não combinava com aquele filme, é isso? Sim, é isso aí, especificamente isso. E depois eu fui ver, e que era nesse horário que o time estava jogando. Então, muito interessante isso. Muita pressão, por isso eu coloquei também a pressão da para-plateia de torcedores, sim, né? Sim. Porque eu senti muito isso, essa cobrança de vir, que eu tinha que assistir, tinha que estar, aqui. Ainda tinha que ser parte disso. É bem forte isso, estou tendo repercussão aqui. Bom, gente, eu vi que você está com o microfone. Normalmente a gente começa pelo teletertuliano, mas hoje a gente vai começar aqui. Deixa eu iniciar as perguntas. É interessante o título, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, futebol, esporte. Mas o título já fala, é um fanatismo, né? É algo fora do comum. Exemplificando até, né? O meu nome eu tenho 2 nomes e um sobrenome, né? Meus 2 primeiros nomes são de jogadores de futebol. Em função do meu pai gostar de futebol, então ele dedicou os 2 primeiros nomes em homenagem aos jogadores do time que ele torcia. Então, isso é muito... Isso nos anos 57, 58, né? E eu queria ver que na fatologia... É uma questão interessante, né? A pressão familiar para a escolha de carreira futebolística como crença de salvação socioeconômica. Eu acho que na tua pesquisa, talvez tu tenha levantado essa questão de que o futebol ele tem a questão de ser usado, né, para salvação, ser usado como a questão política dos diretores, se candidatar ao cargo político. E essa questão cultural, social, do povo do país, por exemplo, tu é argentino, o Brasil, as mesmas características. Mas se tu pega países mais desenvolvidos, Inglaterra, França, onde teoricamente tem uma questão socioeconômica e cultural maior, mas ainda o fanatismo é uma coisa... existe ainda o fanatismo. Eu queria que tu desse esse paradoxo, né, da questão socioeconômica ser favorável ou contra, ou favorável e contra ao mesmo tempo, né? Bom, a gente pode ver dessa questão de salvação socioeconômica que não tem tanta relação com o país, e sim com a quantidade de dinheiro que os jogadores conseguem ganhar, né? O jogador ganha muito dinheiro, especificamente esta semana a gente está vendo que o Neymar foi vendido por uma cifra recorde e tudo isso, né? E devido a, tanto aqui nessa parte do mundo, né, que tem bastante índice de pobreza, de analfabetismo, as famílias veem que se o filho dele se torna um jogador, por muitos outros casos que já aconteceram, né, que a família era pobre, o cara virou jogador, e daí a família toda aumentou seu nível econômico, tanto também social, né, começou a ser respeitada por todo o bairro, né, que a família muitas vezes pressiona esse filho até demais. A pressão é forte, né? Mas pressiona muito um garoto de 10, 7 anos para se tornar jogador de futebol só para a família inteira ter muito dinheiro. Ou ter dinheiro, sair da pobreza. Inclusive, muitos pais terceirizam a responsabilidade no filho dele e depois jogam essa culpa também nele. Um grande problema que tem o futebol infantil hoje
é as brigas dos pais na arquibancada. Assim, os pais também estão Achei assistindo. interessantíssimo esse seu item aqui na fatologia. Estão assistindo os jogos de meninos de 10 brigam, né? anos, inclusive mais novos, e eles brigam do mesmo jeito, porque quer que o filho só fique como o melhor, ele já seja vendido. E também acontece muito que essa que você falava, das sociedades um pouco mais avançadas, que teoricamente não tem, mas o fanatismo e o nível social que dá esse fanatismo, né? A pessoa passa a ser ídolo, reconhecido em todos os lugares, ele vai, abrem todas as portas para ele não tem que pagar entrada, ele entra, ele é muito mais que um médico, um doutor, ou seja que for, né? Só pelo fato de ser um jogador. Então, muitas famílias colocam seu filho nessa posição para ele se salvar economicamente e também socialmente, eles ser reconhecidos. Hoje em dia o futebol não pode ser visto só como era antigo, que era mais coisa da Sudamérica e da Europa. Hoje em dia já é uma coisa muito mundial, né? A China tem muito dinheiro, está comprando muitos jogadores, está levando cada vez mais jovens, né? A gente vê o caso do Messi, que ele nunca jogou na Argentina e ele já foi diretamente a jogar na Espanha. Ele foi, acho, com 14 anos ou menos ainda, já foi levado para lá. Também acontece muito que os times, mais ou menos, que têm jogadores jovens de 15, 16 anos, inclusive menores, 12 anos, vêm na Europa, dá muito dinheiro para essa família e o menino já vai jogar na Europa com 12, 13 anos. Ele já é formado lá. Ele sai do contexto dele, muitos da família, outros do bairro, dos amigos dele, para se tornar jogador, muito, muito jovem. Até demais, né? Também tem exemplos de que verdadeiramente o futebol ajudou a pessoa a sair da pobreza, tem o caso Pelé, Maradona, tudo isso. Mas hoje em dia isso já extrapolou A racionalidade, a viabilidade humana, eu acho, né? Já está chegando na barbarização, né? Sim. Aqui, ó, vou fazer uma pergunta de uma pessoa aqui de Pouso Alegre, muito amiga sua. Gostaria de parabenizar o grande amigo Milton pelo excelente verbete. Para a fatologia, página 7, quinta linha, as semipossessões malignas associadas ao futebol. Poderia explicar com exemplos? Sim, você vê que muitas vezes uma pessoa que é racional no seu dia a dia, que ele é uma pessoa boa, mas quando tem algum comportamento que tem relação com o futebol, ela fica outra pessoa, ela vira outra pessoa. Tanto jogador como torcedor, você vê que é uma pessoa boa, que é tranquila, mas liga a televisão, o time faz um gol, ele grita, que escuta o bairro inteiro, ele joga as coisas, ele quebra as coisas assim, vira bicho, na casa dele, né? Também tem muitos exemplos de jogadores que inclusive no bairro, na cidade onde ele o cara é muito bom, faz muita assistência, tem a fundação dele, doa dinheiro para fazer hospital. Mas entra no campo e o cara vira totalmente, o cara vira o demônio lá, bate com todo mundo, briga com todo mundo. E inclusive tem vezes que a pessoa não lembra das coisas que ele fez. É um comportamento bastante associado com essa semipossessão. Lembro, eu especificamente no meu caso, posso contar, né? Que quando o Independiente ganhou o título da Argentina de 2002, era um partido bem difícil, estava bem apertado, era a anteúltima rodada do campeonato, era Independiente Boca, no estádio de Independiente, Boca estava ganhando e faltando 3 minutos para o final do jogo, Independiente empata, com isso praticamente o título ficava no time, que eu era torcedor, né? E eu lembro que comecei a gritar o gol, eu estava em casa, eu lembro que comecei a gritar e eu teve lucidez de novo no meio da rua. Eu não sei o que aconteceu no meio. É mesmo? Eu comecei a gritar, fiquei louco aí, porque foi um jogo terrivelmente apertado. Você não sabia como você saiu de casa, eu nada? Não lembro, até hoje pode ser que eu não lembro como saí de casa, mas eu lembro que estava sem camisa, girando a minha camisa lá no meio da rua. Bem impressionante isso, né? Bom, a outra pergunta você já respondeu, mas aí se você quiser ainda complementar, na parafatologia, página 7, na 7ª linha, a assistência à plateia de torcedores. Poderia explicar? Sim. A assistência que eu vejo, principalmente para a plateia, digamos, que a gente
o tempo todo, é observado no extrafísico, né? É principalmente com o exemplarismo pessoal. Escrever isso, né? Pensando que a primeira assistência que faz é mostrando que a gente está muito bem fora desse ambiente, né? A gente antes era parte, agora ele está fora, né? E com isso faz muita assistência. E depois pode levar para outras coisas também. Mas o primeiro ponto a ressaltar aí é o exemplarismo pessoal. Tem para a plateia, eu contei o caso de eu sentir pressão danada, né? Da torcida. Mas essa assistência, principalmente, é saindo desse local, estando bem e mostrando seu exemplarismo. Não precisa estar falando para as pessoas, simplesmente se manifestando de uma forma mais homeostática, muito melhor, né? A gente já começa a assistir a esse grupo. Posso? Então, Milton, parabéns aí por pegar esse touro pelo chifre, né? Obrigado. Ou seja, que é um verbete bem assim assistencial. Primeiro, né, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa ideia na fatologia, na página 7, na 8ª linha, o revivalismo doentio do futebol dos antigos jogos violentos. Bom, esse coloquei aqui, peguei aqui no outro. Que antigamente tinha sempre jogos violentos, tanto no Coliseu Romano como diferentes outros. Eu lembro que tinha aqui essa revista, não sei se dá para ver, que tem um Azteca, no México, jogando bola, né? Que tem há muito tempo fazendo isso, né? Que esses jogos violentos, principalmente de chutar bola, de fazer isso, acontecem há muito tempo, né? Que não é só agora que com o futebol, né? Então, muitas vezes é uma automimese, tipo, a pessoa estava fazendo isso antigamente, agora veio fazer a mesma coisa, só que agora tem televisão, tem muitas outras coisas, mas de continuar fazendo, faz a mesma coisa. Também a gente pode estender esse raciocínio para, antigamente, por exemplo, 2 gladiadores, que eram rivais bem fortes, né, nessa época, hoje em dia são 2 jogadores de time diferente, mas que ainda continuam com essa mesma rivalidade, né? Que antigamente se apresentava um jogo, pode ser um Coliseu Romano, né? Tem lutas de gladiadores, e hoje em dia isso é estendido para o futebol. Embora não tinha nenhuma troca de nada, não tem troca de holopensene, não tem troca de conduta, praticamente você não vê a diferença entre uma coisa e a outra. Que tem a gente vê na história, né, que desde lá de Roma tinha essa política do pão e circo, né? Uhum. E o circo é para o povo realmente tirar o foco do que é o importante, da política, das coisas que são mais sérias. E a gente vê assim no Brasil que o pessoal até comentava, né, que tipo, se aquele time popular está ganhando, o povo não está pensando muito que está faltando comida em casa. É o pão e circo, né? É o pão e circo. Então isso é uma manipulação aí seríssima, né? Outro exemplo que eu posso complementar com isso é na Argentina, especificamente no ano 78, que foi realizada a Copa lá, que a Argentina ganhou a Copa, que todo mundo ficou feliz, né? Pero a Argentina ter ganho a Copa, embora nesse ano, especificamente 2 anos anteriores, começou a ditadura militar, que foi a pior ditadura militar da Argentina. E teve 30.000 desaparecidos, muita tortura, morte, etc. Mas acontecia toda essa coisa ruim, né? Lá, mas o povo estava feliz, porque a Argentina ganhou a Copa. Ninguém se importava com a situação política, desloca o pensamento. A ditadura fazendo toda a bagunça que fez no país, mas todo mundo estava focado no futebol, estava bem feliz porque a Argentina ganhou e a política ficou do lado por um bom tempo. Sim. Uma coisa que eu gostaria que você falasse sobre o holopensene grupal dos jogos, assim, principalmente de decisão. O holopensene local, às vezes até do país, né, em Copa. Você podia falar sobre isso? Tipo, como sair desse holopensene? Como, de alguma maneira, não deixar se influenciar? Quais são as suas ideias sobre essa postura? Bom, eu vejo muito isso também de resgatar a procedência, principalmente ter o curso intermissivo e as coisas que você aprendeu lá, os princípios que você já tem antes de nascer em determinado local. Então, eu vejo muito importante, por exemplo, a gente listar quais são as minhas prioridades, quais são meus princípios cosmoéticos, intermissivos, e ver se isso tem relação com o futebol e com a manifestação que as pessoas apresentam, que eu apresento aí.
Tem um Lopenseni, né? Países aqui, sul-americanos, são muito passionais, né? Mas se você vê se isso tem relação com você, se isso tem relação com a tua natureza, principalmente as coisas que você aprendeu no curso intermissivo. Vejo que isso pode fazer o clique para a pessoa tentar sair. Tem um Lopenseni forte, né? A gente vai para um estágio, você sente muita energia, você forma parte de um grupo, né? Que para uma pessoa que tem carência, tanto afetiva, energética, seja que for, vai sentir isso, vai se sentir parte, vai pensar que a sua vida está melhor só porque o time fez um gol, porque ele abraçou uma pessoa que antes ele não tinha conhecido, entendeu? E a pessoa se sente bem, mas depois ele avalia a sua vida e vê que nada melhorou. E que vê que a sua manifestação não tem coerência com a natureza dele mesmo. É que eu queria colocar só duas vivências, né? Uma situação de que eu estava ali, a gente estava voluntariando na Paulista, né? Na Avenida Paulista, em São Paulo. A unidade do IPC era ali na altura. E a gente estava na época de Copa do Mundo. E o que acontece? A gente falou assim, não, durante os jogos eu vou voluntariar, eu vou trabalhar, eu vou fazer o meu voluntariado, né? Tinha coisas para fazer. E aí uma parte do grupo queria que a gente ligasse a televisão e assistisse. A outra não, eu quero isolar desse Holopensene e fazer o meu trabalho, fazer as minhas tarefas, né, tipo, deslocar. E a gente ficava nessa questão. Mesmo o pessoal da Consciologia, os nossos colegas, né, tinham uma dificuldade de se isolar daquele Holopensene. A gente falava, gente, vamos pensar no universalismo, mas a pressão, quando você vê aquele clima, você sabe que tipo, a Avenida Paulista é um lugar que multidões vão para lá e etc., faz aquela festa toda, aí você fala, aquele Holopensene modifica a cidade, modifica o ambiente. Aí você fala, como eu, de alguma maneira, não ficar antagônico a isso, porque senão você acaba batendo pino, mas, ao mesmo tempo, conseguir ficar isento a essa situação. Um outro aspecto que é importante o pessoal saber aqui na nossa região, desse tríplice fronteira, uma vez a gente estava aqui, aí eu falei assim, ó, não quero saber de futebol. E eu, né, tipo, e a minha esposa, né, a gente resolveu ir lá para a Argentina tomar um café. E o que acontece? Passou na alfândega, o pessoal já fazendo brincadeirinha. Brasil não sei o quê, já 1-0, não sei o quê, né? Já estava 1-0 para o time adversário, o Brasil estava jogando. E a gente, tipo, cara, não estou nem aí sabendo de futebol, só que o que acontece? A gente acabou passando a barreira, né, passou o processo da alfândega, e lá o Brasil acabou perdendo. E a gente não estava nem aí. Sabe quando você está desligado do mundo do futebol? Eu só sei que a multidão toda saiu para a rua, e a gente com o carro brasileiro, todo mundo começou a perseguir o carro. Parecia tipo um filme de zumbi. E aí eu falei assim, gente, eu vou sair daqui. E aí todo mundo, multidão, motoqueiro correndo atrás da gente, eu falei assim, gente, eu tenho que aprender a falar assim, não é porque eu não dou valor. Tem que viver no contexto, né? Exatamente, eu tenho que pensar nos outros, porque a gente já falou assim, não, mas bobagem, né? Tipo, são todos amigos, né? São todos irmãos, não, olha, vou te falar. E aí a gente pasme, porque é isso que é importante a gente saber aqui de Foz do Iguaçu, que aí a gente ficou sabendo que isso acontece tanto daqui para lá, quanto de lá para cá. E então, a gente que é novo na cidade, que chega aqui, não percebe que esses limites de fronteira, a gente tem que saber lidar com essa diversidade, né? Tipo, de pressão extrafísica. Claro, o problema é que é perigoso. Pode chegar a ser muito perigoso. Também aconteceu comigo aqui em Foz, eu nunca me senti tipo estrangeiro, nunca me senti discriminado, nem nada desse estilo aqui, como brasileiro aqui em Foz. Mas lembro que teve um jogo da Copa do Mundo do Brasil 2014, terminou o jogo, o Brasil ganhou da Colômbia 2-0, né? E eu fui fazer um trabalho do mestrado com o meu colega, né? E eu pensei, bom, finalizou o jogo, o Brasil ganhou, meu carro também tem placa argentina, né? E foi a única vez que eu me senti meio não era com medo, mas tipo... Ameaçado, né? Ameaçado porque eu estava no semáforo, estava vermelho, e o carro que estava detrás de mim começou a buzinar, mas fazer barulho, a falar uma coisa, eu fechei a ventana, fui direto para casa. Eu disse, não, acho que eu deveria ter ficado em casa só para me resguardar. Porque que eu não faça não quer dizer que o outro vai deixar de fazer. E foi o Brasil que ganhou nessa... Claro, foi o Brasil que ganhou. E quando a Argentina ganhar, você fica uma semana em casa, então. Imagina. Não. Bom, gente, vamos lá. Quer perguntar? Eu quero. O Milton, parabéns aí pelo exemplarismo, pelo verbete, né?
a estreia também, né, como verbetógrafo. Acho que já estreou em alto nível aí com esse tema. Eu queria ver lá na página 11 que você falasse aí nesse parágrafo autorreeducaciologia do item 8, respeito. Que eu acho que está dentro do contexto do que a gente está falando. Claro, porque tanto no título como aí diz autossuperação, ou seja, quem vai superar é você mesmo, tipo, eu mesmo. Eu não vou pedir para outro superar as coisas que eu tenho que superar por minha conta, né? Então eu coloquei que exercer para direito perante a liberdade de manifestação e posicionamento do elenco futebolístico. Além disso, você tem o para direito, outra consciência tem direito a se manifestar como ela tem vontade, né? Não precisa reciclar se você quer que ela recicle, autossuperar, nem nada que for. Além disso, se a gente quer assistir a uma consciência, a gente não pode estar julgando ela, não pode estar colocando o dedo na cara. É todo o contrário, a gente tem que acolher esses traços. Por essa razão, para mim foi muito bom ter esse respeito para os que ainda continuam lá, ele quer se manifestar, ele tem essas prioridades evolutivas para ele, está perfeito, está no para direito dele. Também está nas minhas escolhas de eu não fazer mais isso, entendeu? E então, por isso eu que gostaria de ressaltar o conceito do exemplarismo pessoal, que a gente melhora você melhora, e depois outro vai observar e outro vai ver por que você está melhor sem ter isso que teoricamente ele pensa que faz bem ele. Então, o respeito, eu acho que é uma das partes mais importantes no processo da interassistência, né? Exercer o para direito e respeitar a forma que o outro tem vontade de se manifestar. E você também não se autoassejar por isso, já que, nesse caso específico do fanatismo futebolístico, eu sei porque ele fazia, eu sei porque ele está aí, né? Eu tenho esse exemplo, né? Exemplo pessoal, mas, ao mesmo tempo, você supera pelas tuas próprias pernas, por a tua própria vontade. Sabe que tem uma lei na enciclopédia que eu acho que é bem apropriada agora para falar, que é a lei da generalização da experiência. O que significa isso? Se uma pessoa conseguiu conquistar, né, uma superação, ou conquistar um nível evolutivo, todas as outras são capazes de fazer. Eu acho que isso é bem indicado, né? Então, porque enquanto você está naquela paixão, você se sente impotente de vencer aquilo. Mas por essa lei, e é uma lei, ou seja, é uma coisa que é como se fosse lei de causa e efeito, assim. Se uma pessoa foi capaz, por exemplo, de chegar ao serenismo, todos nós somos. Se você conhece uma pessoa, uma consciência que chegou na CL, todos nós somos. Se superou uma paixão pelo futebol, todos nós somos. Entendeu? Então, a generalização da experiência. Eu acho bem importante, assim. Continuando na lei, achei interessante na tua legislologia as leis nacionais e internacionais das torcidas, a falta de clareza das leis, mas, ao mesmo tempo, no teu planejamento, né? A clareza da elaboração de um CPC. Eu queria que tu fizesse esse link aí. Sim, acontece muito no futebol, principalmente, que todo mundo é fanático, né? Tanto os diretivos como as pessoas que fazem parte, que colocam as leis, que faz cumprir as leis, que está sempre aí dependendo de quem é. Há pouco tempo aconteceu que a Argentina jogou contra Chile, Messi insultou, xingou de tudo que for, né, ao bandeirinha. Ele não foi expulso, ele não aconteceu nada com ele. Depois a FIFA, né, tentou colocar uma penalização de ofício, e pelo fato de ser Messi, gerar muito dinheiro estando dentro do campo, foi retirada. Então a lei fica totalmente fora de contexto, porque a lei diz que se um jogador insulta, vai ser um ato violento contra um juiz, tanto bandeirinha como o juiz principal, ele deve ser expulso. Mas pelo fato do cara ser famoso, de movimentar muito dinheiro, essa lei ficou aí. É todo o contrário ao que é um CPC, que você formula teu próprio CPC, que é código pessoal, ou seja, você vai formular só para você, e você cumpre isso como meta evolutiva, como uma estratégia de você cumprir. Uma das coisas que eu lembro muito bem, que eu coloquei no meu CPC, é esse horário que eu empregava para o futebol fazer alguma coisa mais produtiva. Tipo, eu já deixei de entrar nas páginas de futebol, né? Tem muitas páginas, antigamente eu conseguia ficar horas lá, hoje tento fazer outra coisa, vou estudar, vou ler alguma coisa, né?
Também as horas que eu dedicava para assistir os jogos, agora eu vou ler um livro, eu vou Pode estudar. fazer verbete. Pode fazer verbete, né? Etc, etc. Mas é totalmente ao contrário. O seu PC é uma coisa que fica bem clara, que você formula para você mesmo, para cumprir, para ter uma estratégia para você evoluir, para ajudar na tua evolução, que é totalmente ao contrário da lei do futebol, que é sempre adaptável ao time, ao jogador, ao poder, ao dinheiro. Oi. Primeiramente, parabenizar você pelo verbete. Legal. E uma dúvida: é possível praticar o esporte futebol sem fanatismo? Eu nunca conheci nenhum que faça isso. Porque você dentro do campo está totalmente em outra situação, né? Você está fazendo as coisas muito instintiva. Embora você treine para fazer isso, depois isso já vira um hábito, fazer as coisas. E aqui na pensinologia, né? No início eu coloquei futebol é paixão. Eu nunca vi ninguém praticando futebol. A mega pensinologia, o último item, né? Futebol é paixão. Eu nunca vi ninguém praticar futebol que não seja de forma apaixonada. Você está falando literal, né? 2 times e tal. Agora aquela roda na praia, onde fica todo mundo assim, roda, ninguém ganha. É só um chutando a bola para o outro. Aquilo você não considera... Não, porque futebol é um esporte que tem regras. É o esporte, é um time contra o outro. Não é pelado. Claro, porque outro não é considerado o esporte. Inclusive pode ser uma brincadeira entre amigos, assim. Mas também tem muitos casos, por exemplo, aqui no Brasil acontece muito que as pessoas jogam na areia, né? Inclusive tem futebol profissional. Aí continua sendo futebol, de qualquer maneira. Se tem disputa, se tem conta ponto, aí não adianta. O problema eu acho que se contar ponto, a humanidade o homem, como é que é isso? O homem não se recria, ele é uma coisa instintiva da pessoa, né? Porque quando tiver maturidade suficiente não vai querer jogar. Claro, porque quando uma consciência tem maturidade, já passa da passou competitividade disso, para a interassistência. E aí o É totalmente exercício. o contrário. A competitividade você vai ganhar do outro, portanto o outro vai perder. E na interassistência cada um ajuda o outro, entendeu? E aí já vai fazer outro tipo de exercício físico, né? Alguma coisa mais estruturada. Eu só queria aproveitar isso daí, que o que me chamou a atenção quando criança, né, tipo aquela questão de recuperar cons, era justamente quando a gente ia brincar, jogar bola, a gente ia brincar. Então, tipo, um não está preocupado que vai ganhar ou vai perder, né? Tipo, se o adversário é muito fraco, isso não tem graça. Você procura equilibrar e tudo mais, que é uma brincadeira. Mas quando entrava aquela história que, tipo, não, tem que pegar pesado, tem que dividir, tem que colocar canela ali. E quando você vê gente usando caneleira, aí você fala, a coisa já extrapolou. Agora, assim, eu tive uma experiência no meio de índios, Guarani e Kaiowá. Não era futebol lá, era vôlei, mas assim, entrava adulto, criança, qualquer pessoa que quisesse entrar, só para você ver o espírito diferente que eles têm. E aí eu até joguei na época lá, né? Eu não fui lá para isso, fui dar aula de matemática para os índios, mas assim, na hora do recreio eles eram fissurados por vôlei. Assim, a qualquer espaço de tempo que eles tinham, eles iam jogar vôlei. Mas assim, como é que era o vôlei lá? Eles até contavam, mas assim, se tivesse uma criança querendo jogar o vôlei, ele participava ali, ele seria e se a bola viesse em cima dele, eles deixavam o garoto perder ou conseguir receber. Eles não ficavam naquela pressão que tinha que acertar, não. Ele participava dentro do limite dele, entendeu? Eu ficava olhando aquilo, gente, que mundo é esse, né? Então, era uma coisa mais participativa. Eles não se importavam muito em ganhar, eles queriam colaborar. Agora, eu não vi no jogo de futebol, não vi jogo de futebol nenhum. Na época, era só vôlei lá. Eu também, respondendo à pergunta dele, eu nunca vi ninguém praticando futebol de forma competitiva sem paixão. Sem paixão, né? Também. Eu só queria perguntar um pouco, não sei se já foi falado, porque eu cheguei um pouquinho atrasado, com relação ao antibagulismo, né?
Não foi falado. Ainda não foi Porque falado. assim, a casuística eu acho interessante a relação que você faz com o antibagulismo, né? Da autossuperação do fanatismo com o antibagulismo. Tem uma pergunta aqui, só complementando a sua, que pergunta se você só era fanático por futebol assistindo ou se você mesmo jogou futebol. Não, de forma profissional eu não joguei, né? Mas eu jogava bastante com meus colegas. Eu lembro quando eu... Tinha medalha, ganhava troféu, essas coisas na escola? Não, mas a gente jogava a final do mundo do mesmo jeito. A medalha não importava, o importante era ganhar o jogo. Não, tudo bem. Não, é só porque me extra, lembrou né? bagulho energético. Camiseta. É porque me lembrou bagulho energético, por isso que, né? Porque vai ganhar medalhinha, chuteira, tudo. fazer um museuzinho, né? De chuteira, eu, camisa, respondendo medalha, troféu. Respondendo essa pergunta, eu lembro que eu jogava meia-noite com meus colegas, né? A gente ia jogar às 12 da noite, terminava mais ou menos às 1h30, até eu voltar para casa às 3 da madrugada já, e depois eu acordava às 6h30 e ia para a escola. Tinha um bom rendimento. E falando do antibagulismo, parte do fanatismo pelo futebol é acumular coisas que têm relação com seu time. Tanto chuteira, camiseta, de tudo que for, todo o merchandising que vira ao redor do futebol, o fanático acumula. Essa é uma forma dele demonstrar que ele é o fanático e ele é o fanático dentro dos fanáticos, né? Ele é o mais fanático. E no final você vê, eu vi especificamente lá em casa que eu joguei 5 sacolas dessas pretas grandonas, né? Cheia de coisas. E uma coisa também importante do antibagulismo não é só ver a coisa que vai ter os cores do time, ou como o escudo, ou qualquer coisa que tenha explicitamente o time. Também, que relação isso tem com você? Tipo, alguma camisa que você veia, mas você sempre assistia o jogo com isso. O lugar do sofá que eu utilizava para assistir aos jogos, né? Ou as coisas que eu fazia antes do jogo. Né? Não é só o material feito com as cores, com as coisas. É o hábito, né? É a forma holopensênica dos locais também. Inclusive, tem gente que pede ser enterrada, tem que ficar no caixão, né? Com a camiseta do seu time. Então, o cara leva o bagulho energético até a de soma. Foi como Nex baratosférica, né? Gente, ó, depois dela, a gente vai... É você, né? E a gente vai fazendo depois alternativamente aqui, porque a gente tem bastante pergunta de teletertulianos, tá? Então, Milton, também queria dar os parabéns aí pelo seu primeiro verbete, né? Ali na parafatologia, na página 7, não sei se você já falou sobre isso, né? Mas tem um item assim... As autorrecins, colaborando com a reurbex dos bolsões futebolísticos. Eu queria que você falasse, assim, no seu caso, quais os ganhos que você teve, né, depois de reciclar esse fanatismo pelo futebol, para dar um exemplo para aquela pessoa que ainda não se ligou para isso, né? O que ela vai ganhar com essas recins, né? Como que a vida dela vai melhorar, em termos multidimensionais? Bom, que ganho teve foram muitos, né? Agora estou escrevendo verbete, estou sendo voluntário, né? Antigamente eu não tinha esse tempo, né? Para me dedicar, já que eu me dedicava muito ao fanatismo pelo futebol, né? E uma coisa que eu vejo bastante do exemplarismo, principalmente no fanático, que o fanático pelo futebol tem alguma carência que ele tem, principalmente afetiva, né? Então ele coloca essa carência no futebol. Eu vejo que esses bolsões que você diz, que está escrito aqui no verbete, né? Tem muito o conceito de ser parte de um grupo devido a que internamente tem alguma carência, principalmente afetiva. Eu vejo também, quando eu estava escrevendo o verbete, eu assisti vários documentais sobre futebol, sobre torcida, etc., né? E muitos dos líderes de torcida organizada falavam que ele nunca teve namorada. Porque ele se dedicava tanto ao futebol que começava a namorar, a menina... Ninguém conseguia ficar. Ninguém conseguia ficar com ele, porque ele basicamente nunca estava com ninguém. E terminava tendo 4 ou 5 relacionamentos que não terminava com ninguém. Então o cara tinha, 50 anos e não tinha absolutamente nada. Ele tinha seu fanatismo, ele era líder da torcida, ele fazia tudo que lá, mas ele não tinha dupla, por exemplo.
Eu vejo isso, para mim, foi um ganho evolutivo, né? Eu coloquei no verbete a priorização da dupla evolutiva, né? E ter atividades homeostáticas para o casal e isso, como isso reflete positivamente na pessoa. Eu me vejo, né? Que eu estou muito melhor, estou muito mais tranquilo, eu não tenho na pensanidade a ver se meu time vai ganhar, o que eu faço, o que não faço, o tempo. E você tem uma autopacificação íntima, que principalmente para esses bolsões de pessoas que não têm essa pacificação íntima, fica muito claro para eles. Se eles têm vontade de ver ou não, já é... Outra vantagem que eu vi aqui pela mini bio dele é que ele começou a fazer TENEPS em junho agora de 2017. Se fosse fanático pelo futebol, não ia conseguir. Sim, imagina, a TENEPS é totalmente o contrário ao fanatismo. A TENEPS é uma coisa universalista, você vai assistir a consciência que esteja presente lá, sem importar time, sem importar de religião, sem importar nada que ele tem. É totalmente. Além disso, o antibagulismo também é muito importante. Imagina, fazer TENEPS com um monte de bagulho. Eu era torcedor de Independiente, que o apelido do time era os Diablos Rojos. Então, todo em casa era símbolo de diabo. Imagina fazer TENEPS com isso, impossível. Quer fazer a sua pergunta agora? E depois a gente vai começar a fazer as perguntas da tertuliana. Parabéns, viu? Parabéns Legal. pelo verbete, está ótimo, muito bem escrito. Legal. Queria que você comentasse, na página 8, em efeitologia, na segunda linha, o efeito da mudança das companhias e para companhias. Como que você percebeu isso? Como que foi isso no seu caso? Você pode falar? Sim, bom, eu tenho a vantagem, né, que eu sou de uma região, eu estou morando, sou da Argentina, agora estou morando no Brasil, né, e que muitas das companhias que eu tinha lá eram de pessoas que gostavam muito de futebol. Aqui acontece totalmente o contrário, né, que eu vejo que eu tenho companhias que me ajudam muito na minha evolução, tanto a Tati me ajudou bastante na escrita, no verbete, assim, as companhias intrafísicas me ajudam muito a eu melhorar na minha evolução, nas minhas energias, no meu desenvolvimento consciencial. Eu vejo que as companhias que eu tinha antigamente eram muito bons amigos, mas eu não via essa ajuda deles, essa assistência deles para comigo, nesse sentido, de ajudar, de impulsionar na minha evolução. Coisa que hoje sim eu vejo e eu sempre agradeço a ele muito por me ajudar nesse sentido. E para as companhias acontece a mesma coisa. Fazendo TENEPS, você sente o amparador, você vê essa para-companhia do amparador, né? Você vê como a tua vida melhora, você vê como as tuas energias, a tua pacificação íntima melhora, coisa que com o futebol é totalmente ao contrário. Quando você é apaixonado por futebol, você tem companhias que estão totalmente desequilibradas, principalmente emocional e psicologicamente, né? Então, tem muito desequilíbrio, coisa que essa reciclagem e essa afinização com os amparadores e com boas companhias, né, extrafísica, é totalmente ao contrário. Por isso eu fiz questão de colocar isso na efeitologia. Obrigada. Vamos lá, ao verbetógrafo Milton, parabéns pela sua autossuperação e exposição tão centrada pelo verbete. Na estrangeirismologia, página 6, segunda linha, poderia explicar 2 termos que me chamaram a atenção? A remoção dos dubbies da vida e a fossilização do aguante, é isso? Aguante ao time. Aguante ao time. Bom, derbys quer dizer clássico, em inglês, né? Mas refere-se muito ao clássico da região, principalmente da cidade. O clássico da cidade é conhecido como derby da cidade. Por exemplo, você tem o derby da Espanha, de Madrid. Você tem o derby entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Você tem o derby catalão, o clássico entre Barcelona e Espanhol de Barcelona. E devido ao fato de ser uma coisa muito da região, muito da cidade, é vivenciado muito mais forte, né? Eles vivenciam com uma carga emocional muito maior a que se é um clássico assim entre 2 times cuja longitude, os estádios deles ficam muito longe. Então, o derby da cidade é vivenciado de uma forma muito mais ectópica, né, com uma carga emocional muito pior o que pode ser um clássico assim, entre 2 times, né, importantes, mas de cidades diferentes.
Acontece muito, por exemplo, que você sabe que se teu time da cidade vai perder contra outro time da cidade, no dia seguinte, todos os teus colegas, que são torcedores do outro time, vai vir te sacanear. De alguma forma, ele vai ver a piada. Incluso tem gente que depois do dia não vai trabalhar. Não vai trabalhar. Não vai trabalhar porque sabe que vai ter que aguentar todo a seus colegas de trabalho, seus amigos, todo. Espera aquilo acalmar para poder ir. No filme que eu coloquei na filmografia específica, que é o corintiano, mostra bem isso, que um que é torcedor do Corinthians, com outro que é torcedor do Palmeiras, e cada um espera o time dele ganhar para ir até a porta da casa do outro, colocar bandeira, fazer todas essas coisas lá, só para sacanear outro. El aguante é uma frase muito argentina utilizada, inclusive tem um programa de televisão que era o programa do torcedor, como em espanhol é o programa del hincha, que fazia toda essa cultura del aguante, que a gente chama, que é basicamente você está com teu time todo dia, todos os dias, você faz tudo pelo time. Tem gente, né, que haciendo el aguante, como nós dizemos lá na Argentina, vai com seu time para todo o que for. Ele vai para todas as cidades, vai para todos os lugares. Ele faz novos cânticos, ele cria coisas para seu time. Isso é a cultura del aguante. Aguante. É um torcedor fanático. Claro, sim. o torcedor fanático, né, que está com ele nas boas, nas ruins, em todos os lugares. É igual casamento, né? Na alegria, na tristeza, né? Então, vamos lá. Fatologia, página 7, quinta linha. Como você vê o futebol como oportunidade de vida no nosso sofrido país de poucas chances de emprego atualmente? E sobre o amor deslocado pelo país em época de Copa do Mundo, quando tudo, ele botou tudo em caixa alta, para inclusive instituições públicas. Você conhece outro país onde isto ocorre? Argentina. Ele é de Curitiba, esse teletertuliano. Só isso você vai falar? Ou tem mais coisa aqui? Ele pergunta sobre essa questão que você já andou falando um pouco, né? Uhum. De como a gente comentou aqui do circo e pão, né? De como é que o jogo de futebol pode fazer um apagamento de problemas seríssimos, né, do país, assim. Sim, também você vê, por exemplo, isso que colocou, que a pessoa ama o país deslocadamente em épocas de Copa, que a pessoa, por exemplo, aqui, que tem no Brasil a Copa do Mundo, que você vê a bandeira brasileira por tudo que lá, o carro com a bandeira, tudo, mas o resto do ano, quando já não tem Copa, a pessoa não gosta do país, fala mal do país, o Brasil pior coisa. Acontece a mesma coisa na Argentina, que bem... a pergunta dele era muito boa, porque acontece a mesma coisa, só com bandeira diferente, né? Não tem nenhuma diferença entre... Não, teve uma pergunta sobre o país assim, mais evoluído, mais da Europa, não sei o que, lá na Inglaterra tem assim, umas coisas terríveis. Claro, porque... Não, é o contrário. Né? Os hooligans, né, que eu coloquei na estrangeirismologia, tipo, o torcedor fanático, principalmente violento pelo futebol, foi conhecido mundialmente pelos hooligans, que eram ingleses. E nunca foram pessoas... São os lords ingleses que viram bicho na hora do futebol. Claro, inclusive eles nunca foram pessoas pobres, nunca foram pessoas que tiveram marginais, nada, eram pessoas muito ricas, que bebiam muito, que saíam da Inglaterra, tinham dinheiro, então compravam muita cerveja, bebiam muito, e depois saíam quebrando tudo. Então não é uma coisa que tem relação nem com o nível social da pessoa, nem com o nível intelectual da pessoa, é simplesmente a manifestação dele gerada no futebol. É o nível evolutivo da pessoa. É muito, né? É assim, muito nível evolutivo, mas pouco nível social. Umas perguntas de São Paulo para você. Professor Milton, Fatologia, página 7, quinta linha. Poderia discorrer sobre o futebol como fuga da realidade? Sim, eu lembro muito bem o caso particular de um colega meu, que ele sempre contava que ele não queria ir para a casa dele. Então, ele acordava, tomava café, ia para a escola, voltava para casa, pegava as coisas dele e ficava no clube jogando futebol até a hora de dormir. A hora de dormir, já quando sabia que a família toda dele estava dormindo, voltava, tomava banho, ia, deitava, dormia. E assim todos os dias. Porque ele estava fugindo da realidade da família dele, né? Através do futebol. Ele utilizava o futebol porque ele se sentia muito melhor no clube com seus amigos que na família dele. Então ele utilizava isso para fugar-se da realidade dele.
Também acontece, né? O caso que a gente estava comentando, que quando a vida da pessoa está mal, ou o país está mal, uma vitória esportiva, uma vitória do seu time, dá uma sensação de alegria. É efímera, é falsa, porque a pessoa não melhorou nada, mas ele utiliza essa alegria dada pelo time, né? Teoricamente a alegria, para pensar que a vida dele está melhor. Então ele fuge da realidade, tem uma fuga da realidade através do futebol. Tem uma pergunta de uma teletertuliana aqui de Foz, que eu acho que tem a ver com isso, que é a fatologia, página 7, quinta linha, o amor deslocado pelo país em época de Copa do Mundo poderia esclarecer? Não tem uma relação com isso ou você acha que não? Sim, claro, é o que eu estava falando antigamente, que a pessoa não gosta do país dele, fala muito mal do país, mas na época de Copa coloca a bandeira por tudo que lá, coloca no carro, coloca... Mas isso não é um tipo de amor errado, de uma fuga, de um... Sim, também, uma fuga da realidade, ele não vê o país todo, né? Porque todo país vai ter coisas boas, coisas ruins, né? E a pessoa não vê automaticamente, não faz uma análise do lugar, inclusive por que a pessoa nasceu no lugar onde ela nasceu. A pessoa não leva isso para a autopesquisa, não leva isso para como oportunidade evolutiva, como uma oportunidade assistencial. Ele simplesmente vê como o amor deslocado, tanto depois vai odiar no momento de que não tem futebol, e depois na época da Copa ele vai ser o mais fanático. Em nenhuma parte ele vai fazer nenhum tipo de análise, nenhum tipo de assistência para esses grupos. Na parafatologia, página 7, terceira linha de baixo para cima, poderia esclarecer sobre as autorrecins colaborando com a reurbex dos bolsões futebolísticos? Acho que você já andou respondendo, mas faz uma síntese para ele. Bom, eu vejo que o exemplarismo pessoal é a melhor forma de assistir a esses bolsões. Você melhora, você está melhor, você se sente melhor, está mais autopacificado, né? E dessa forma você assiste a que antigamente eram teus colegas, né? Esses bolsões que você vê, que antigamente você estava dentro, hoje está fora, mas essas pessoas, essas consciências que estão lá, agora é teu público-alvo de assistência. Dessa forma a gente reubaniza, simplesmente pelo exemplo pessoal, que já é muita coisa. Na Crescendologia, página 9, quinta linha, poderia ampliar o crescendo líder de torcida anticosmoético, líder interassistencial cosmoético? Bom, isso tem muita relação com a reciclagem pessoal, né? Você vê os líderes das torcidas organizadas que ele dominam todo um estágio. Ele canta uma coisa, o estágio inteiro canta. Ele vai para um lugar, todo mundo vai. Ele começa a brigar, todo mundo. Ele organiza tudo isso lá. Ele organiza como o time vai, como os torcedores vão para o estádio. Ele faz a ligação com a polícia, as bandeiras, todo esse tipo de coisas. Que você vê que é anticosmoético pelo fato de a pessoa não ajudar na evolução dos outros. Mas a pessoa tem um forte traço de liderança. Obviamente, você vê que uma pessoa que vai comandar 50.000, 20.000 pessoas, tem um traço de liderança forte. A pessoa vai reciclar isso, vai fazer seu auto-esforço e vai se transformar facilmente em um líder, só que vai utilizar cosmoeticamente esse traço de liderança que ele já tem. Na polinomiologia, página 9, quarta linha, poderia detalhar o polinômio sobrepujamento, remoção, acerto, sobrepairamento? Claro, também tem muita relação com a reciclagem, né? Que você vai ver o que está mal, nesse caso é o fanatismo, né, pelo futebol. Você vai ultrapassar isso, depois você vai remover isso da tua vida, né, colocando novas coisas evolutivas, novas atividades, novos pensamentos para a tua vida, né. Dessa forma você vai remover. Você vai tentar assistir a essas consciências, né, que formavam parte desse grupo que você está lá dentro, né. Com diferentes coisas, exemplarismo, você pode escrever verbete, fazer assistência, fazer de qualquer tipo, né? Passa a parte do acerto e a parte do sobrepairamento, né? Que é um posicionamento de muita maturidade, de uma holomaturidade muito forte, que você está nesse grupo, você assiste a esse grupo, mas você não está envolvido emocionalmente, você está envolvido para fazer assistência, você está envolvido mental somaticamente nesses assuntos, né? Agora uma pergunta de São Paulo também. Ao professor Milton, como você vê o futebol americano? Existe a prática desse futebol no resto do mundo? Sim, existe em quase todos os lugares do mundo. O futebol americano, eles jogam com uma bola bem diferente do futebol.
com todas umas armaduras, é um jogo muito mais violento. Inclusive, o fato deles ter todas essas armaduras já foi comprovado que faz o jogo mais violento que o jogo que não tem essa proteção, como o rugby, né? O rugby também é bem parecido, que é um esporte muito contato, a pessoa vai e bate um com respeito ao outro, mas pelo fato de não ter proteção, o outro cuida um pouco mais do contrário. Ao contrário do futebol americano, que você vê que tem toda essa armadura, você pensa... Vai com tudo, né? Vai com tudo. Além disso, também foi comprovado, né, por pesquisas de médicos, que essas batidas, todo esse tipo de golpe, causa muitos problemas somáticos, tanto de impacto, tanto na cabeça quanto os órgãos internos, que muitas vezes consequências não são vistas durante a prática do jogo. Basicamente, qualquer esportista tem uma vida como esportista, né, até os 35, 40 anos, mais ou menos, mas as consequências desse jogo violento, desses impactos fortes, são vivenciados depois, quando a pessoa tem 50, 60 e quando é na terceira idade já. Então é um jogo muito violento, muito pior, inclusive, que o futebol. E tem a prática dele em outros países? Sim, tem. Aqui tem no Brasil, já vi, tem na Argentina também, tem em vários. Só que nos Estados Unidos é muito praticado, é o esporte mais popular, tem muito dinheiro. Aqui não tem tanto, devido a que não é tão popular nesta parte do mundo, não tem tanto dinheiro investido nisso. Por isso não tem tanta publicidade, etc. Mas também é praticado em muitos lugares. Aqui em Foz do Iguaçu tem também? Deixa o Barbarismo comentar. E, inclusive, aqui em Foz do Iguaçu tem um time aqui que são os tubarões, aí, os Sharks, né, que chamam. Conheço o pessoal que joga e pratica aqui. Eu acho muito bruto aquilo. Futebol já é, né? Porque o futebol já tem o problema de você cabecear e mexer com a caixa craniana, né, toda. E aquilo também repercute no final mais para frente da vida, né, da pessoa. Agora imagina o futebol americano, né? A diferença é que no Brasil e no resto do mundo não usa aquelas armaduras que os americanos usam, né? É só proteções no ombro, leve, assim. Não, mas também é de corpo a corpo, visa muito mais a pessoa do que a bola, né? Para bloquear a jogada, a movimentação, né? É muito violento. Então, eles não usam armadura, é como se fosse um amador, né? Sim, mas eles não usam tanta armadura devido a que não é tão profissional como é nos Estados Unidos, né? Por isso, não é que não usam porque praticam no Brasil, é pela profissionalização que tem lá nos Estados Unidos. Milton, eu estava aqui pensando, né, para essa autossuperação, qual a dica você daria perante o processo da hipnose das músicas de clubes, a narrativa dos radialistas e também a narrativa televisiva? Então, como que o cara fica livre disso? O que você sugere? Bom, fica livre não assistindo. É a forma mais fácil, né? Não, além disso, quando... O que eu quero saber é o seguinte, se você escutar a musiquinha, você já vai te dar um frisson, um negócio? Bom, eu que falei um pouco no início da tertúlia, né? Da gente fazer quais são as tuas prioridades e qual é a tua natureza intermissiva. O que você aprendeu lá? Se isso tem relação ou não tem relação. Sim, você tem razão, a música é muito chiclete. Fica na cabeça. Exatamente. Isso, né? Então é bom saber desassimilar, saber fazer a mudança do bloco pensênico para tirar isso na cabeça. E eu vejo que se você coloca as tuas prioridades, qual é a tua prioridade evolutiva, se você vai melhorar mental somaticamente, energeticamente, né? Com respeito a esse tipo de coisas, você vai conseguir desassimilar muito rápido, né? Parece brincadeira o que eu te falei, mas não é tão assim, porque ao momento de você deixar de ligar a televisão, de ligar a rádio com isso, você é uma pessoa menos no índice de Ibope, é uma pessoa menos que entra nessas páginas, que é medido principalmente pela quantidade de pessoas que assistem. Então, você só ligando a televisão um tempinho, só entrando a página, você já forma parte do comércio. Então, você não se livra tanto dessa condição pessoal, pelo fato de você formar parte também, você contribuir com tua presença, com tuas energias, a esse grande comércio que hoje em dia é o futebol, mas que
Um jogo, hoje em dia, é um grande comércio, movimenta milhões de dólares. Ô, Milton, pois não. Eu só queria ilustrar, nos canais fechados hoje tem mais de 12 canais que transmitem esportes 24 horas por dia com predominância do futebol, além dos canais abertos, né? Só TV, né? Então, é um grande negócio, é uma loucura isso aí, uma lavagem cerebral esse negócio. E fala a mesma coisa o dia inteiro, né? Sem parar a mesma coisa, de forma diferente. Tem um vocabulário entre eles. Vocabulário, aquela loucura, é uma sanidade aquele negócio. Não, tem um vocabulário entre eles, né? Para explicar o que aconteceu no Claro, e você jogo, que é muito engraçado. Eles falam sempre a mesma coisa. E você vê que não tem tema para falar 24 horas sobre isso. Então fica enrolando sobre a mesma coisa, fica no monoideísmo, falando a mesma coisa da mesma pessoa. Um exemplo disso, quer ver, ó, o Flamengo está jogando hoje. Se o Flamengo perder, eles vão falar durante 3 dias porque o Flamengo perdeu, discutindo detalhe assim, a razão daquilo, o fundamento daquilo. Por que o chute teve um ângulo de 30 graus e não teve de 32 graus? Né? Um negócio assim bem... Mas nesse teu estudo do fanatismo, tu não sentiste como se fosse um vício, uma adrenalina alimentando isso, né? Porque é inexplicável algumas situações do grau de fanatismo. É vício, é adrenalina. Se não tivesse esse êxtase, não chegaria neste nível. Que tu chegasse a ver isso? Claro, quando você vai para o estádio, né? Você sente toda essa energia. Você grita um gol e você tira toda essa coisa que você tinha dentro teu, né? Você tinha contido, né? Dentro, e você saca tudo isso para fora e sente toda essa energia, sente essa adrenalina. Inclusive, por exemplo, tem várias torcidas que tem a arquibancada, né? E eles se colocam na parte de cima. Então, quando o time faz o gol, ele faz a avalanche e todo mundo começa a correr ao mesmo tempo. E é uma adrenalina enorme, a pessoa gosta disso. Inclusive, tem estudos, pesquisas sobre o cérebro, de como a adrenalina vicia o cérebro da pessoa e quer sentir isso o tempo todo, né? E sim, tem muita adrenalina, você é parte de coisa que tem muita energia aí, totalmente psicossomática, totalmente descontrolada, mas tem muita energia e a pessoa sente isso. Queria ilustrar isso aí, sobre o fanatismo que o Gelson falou, acho que é apropriado, mas tem uma coisa mais profunda que os psicólogos precisam estudar aí, porque o cidadão que ele adota um time de futebol, ele não muda nunca, ele morre sendo torcedor daquele time. Mas é que ele faça uma profunda reciclagem intraconsciencial e deixe de gostar de futebol do time. Porque ele deixa de religião, ele muda de religião, ele muda de partido político, ele muda de país, ele deixa a família dele, muda de esposa, né? Mas o time ele não muda. Tudo é coisa, ele muda publicamente, ele muda até de sexo, entendeu? Mas ele não muda o time de futebol. Pode ver, se alguém mudou o time de futebol, se encontrar alguém que trocou o time. Olha, a pior desonra que tem um fanático é a mudança do time. É a pior coisa que pode fazer. Inclusive, tem gente... Uma traição, né? É a pior traição. Você pode trair a todo mundo, até o país. Mas você conhece gente que já mudou de time? Eu conheço um colega meu, né? Só. Que ele, quando eu conheci, ele era torcedor do River, depois virou de ferro. Isso acontece quando é muito jovem, bem garoto ainda. Mas depois não muda mais. Ele assume o compromisso publicamente, e aqui o time pode cair para a segunda divisão, pode perder para todo mundo, ser humilhado, mas ele continua lá, sabe? Né? É impressionante esse apego, essa coisa do fanatismo. O que eu conheço também é quando criança, né? Porque como você colocou aqui um dos itens, que quando a criança nasce, já nasce ganhando camisa de time, né? Então, assim, o pai, por exemplo, eu conheço pai vascaíno, que a criança, quando começou a entender, passou para o Flamengo, lá no Rio. Então, foi aquele frisson dentro de casa, mas aí o pai respeita, né? Entendeu? Então, assim, mas é assim, desde criança, ainda criança, né? Agora, adulto, realmente... Adulto realmente eu não conheço. Tem adulto que troca assim de time, mas ele não assume publicamente, entendeu? Porque a massa é incessante, né? O pessoal vai cobrar dele, ele fica... na intimidade dele, ele muda de... Depois o pessoal vai dizer, você é corintiano, agora virou palmeirense? Como assim, entendeu? Entendi. Então, diante da família, diante dos amigos, ele não assume que ele mudou de time. Entendi. Inclusive, ele dessoma, ele continua com a camiseta do time, e tem outros que pedem ser cremados e que a cinza dele seja jogada no estádio de futebol ou no campo. Então a pessoa não se desliga do time dele
nem depois da dessoma. Imagina. E nós temos a extrapolação de tudo isso também por questões políticas, né? Questões sociais, questões assim já assim, secular, né? Por exemplo, Barcelona e Madrid tem uma grande rivalidade por a questão política, né? Que é a questão do separatista lá da Catalunha. Eles levam isso para o futebol, né? E tem país aí, acho que é na Romênia, que o partido político tem um time e eles é uma guerra entre eles, mesmo assim, de acontecer morte entre eles. Eles levam todas as suas diferenças de ideologia, né, para o futebol e para a torcida do futebol. Bom, é muito sério um negócio desse, é uma loucura. No caso da Espanha, ele tem uma das piores rivalidades na história do futebol, principalmente dada pelo franquismo, né, da ditadura que tinha lá, que era proibido falar catalão na Catalunha. E no único lugar onde os catalanes conseguiam falar catalão era no estádio do Barcelona. Era dentro do estádio. Então, você vê muitas bandeiras, muitas coisas, né, muitas coisas escritas dos torcedores do Barcelona, que eles não colocam, tipo, graças a Deus por ser-me del Barcelona. Eles colocam, graças a Deus por hacerme antimadridista. Que eles estão em contra de Madrid, principalmente do Real, do Madrid, né? Que ele sempre foi tanto o time do rei quanto o time do ditador, que proibia eles falar seu próprio idioma, né? Então, a rivalidade extrapola o campo e faz, tanto no sentido político, no sentido de identidade de um povo, né? Acontece também na Escócia, que tem dois times, principalmente, tem os Celtics e os Rangers da Escócia, que os Celtics são católicos, os Rangers são protestantes. Então, essa rivalidade dentro do campo extrapolou para termos religiosos. Então, vira muito, a bola cresce muito com o transporte do tempo. Eu queria que você comentasse também essa onda que teve antes da Copa do Brasil,